Ambiente corporativo, ele tem as suas complexidades, mas é algo relativamente simples. Existe uma hierarquia, existe um organograma. Existe a pessoa que manda, existem as pessoas que obedecem. Dentro de uma organização, existem o jogo de poder, existe o jogo de interesse, existem as pessoas que mandam e que influenciam os negócios e as tomadas de decisão. O que acontece? Quem são as pessoas capazes de te promover dentro da tua organização? São poucas essas pessoas, não são muitas, né? Então, o grande ponto é como se relacionar com essas pessoas, como se tornar valioso para essas pessoas, como ser uma pessoa que tenha uma percepção ou seja visto como uma autoridade no assunto de vendas. Eu trabalho com vendas. Desde sempre eu procurei transmitir uma imagem, seja na minha aparência, seja na minha roupa, seja no corte de cabelo, na barba. Sempre procurei ter uma imagem positiva em relação ao meu corpo, procuro me manter saudável e sempre procurei atender prazo, sempre procurei surpreender, sempre procurei ter disciplina e muito respeito com as pessoas. Consequentemente, eu fui ganhando o meu espaço e fui ganhando o respeito das outras pessoas. Quando eu recebia uma atividade, e isso é uma coisa bem legal de dividir, quando eu recebi uma atividade que vinha de um diretor, e eu ainda tinha um gestor e muitas vezes um coordenador entre esse diretor e aonde eu estava na posição da hierarquia. Tinha uma ou dois cargos entre esse diretor e aonde eu me encontrava. O que eu procurava fazer, né? Como que eu procurava lidar? Quando chegava uma instrução que normalmente não via diretamente para mim, ela vinha para o meu gestor. E o meu gestor acabava repassando, porque ele que tinha que fazer a entrega para o diretor. Eu olhava aquele negócio e falava, poxa, chegou a minha hora de realmente agregar valor. E aí eu ia a fundo no que a pessoa pedia e eu conseguia entregar aquilo que ela pedia. E às vezes eu colocava até um pouco a mais. Mas o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer na questão que muitas vezes a pessoa ela não consegue fazer uma leitura do que a demanda está sendo solicitada. O que o teu diretor, por exemplo, está te pedindo exatamente. O cara pede A e a pessoa entrega B. Ou seja, ela não consegue ter essa leitura de você realmente olhar aquilo que está sendo solicitado e entregar aquilo exatamente. Então eu percebo muito, né, que as pessoas elas têm essa dificuldade de entender realmente o que é que precisa ser entregue. E aí, consequentemente, o que acontece? Essa pessoa acaba tomando, muitas vezes, um feedback não muito agradável. Por quê? Porque foi solicitada uma entrega e aí ela entregou algo diferente. E aí, com isso, muitas vezes vem o feedback, olha, foi pedir uma coisa, você entregou outra, não está indo pelo caminho certo. E como que você interpreta esse feedback? Então, isso é algo que a inteligência emocional ela vai te possibilitar você crescer, você escutar um feedback e falar, opa, esse cara tá me falando algo que é legal, esse cara tá me falando algo que é pro meu bem, que é para que eu possa crescer, e não simplesmente o que tem o termo lá, o feedback, que é, não, esse cara não vai com a minha cara, não. É você saber lidar realmente e saber separar o profissional, o que é certo, o que é errado, do que de uma situação pessoal. Não é porque eu estou falando que o teu trabalho ou aquela tua entrega não foi boa, não significa que as outras entregas não serão boas. Elas poderão ser tão boas quanto ou muito maior ou muito melhor. Isso é uma questão da tua concentração, da tua entrega para uma determinada atividade. E aí, voltando na questão da relação com os níveis hierárquicos dentro de uma organização, então fica fácil você perceber quem são essas pessoas que têm a capacidade de te promover. E de alguma forma você precisa se relacionar com essas pessoas. E essa relação ela pode começar a aparecer nas demandas de trabalho, que é bom que aconteça. E quando acontecer, você tem que garantir que a sua entrega ela seja diferenciada. E quando você for chamado para explicar aquilo que você apresentou ou defender aquela tese que você acredita, você esteja seguro de si, você esteja fundamentado para que você possa vender a tua ideia. Porque quando você vende a tua ideia
seja um gestor financeiro ou seja para um gestor do negócio, o dono da empresa, você está vendendo também o teu valor. E esse cara vai passar a te olhar de uma forma diferente, vai falar, opa, o César é um cara que tem potencial. Se eu trabalhar com ele aqui, esse cara realmente ele pode fazer uma grande diferença aqui na minha vida. Então, é um ponto para refletir. Ambiente corporativo é um ambiente competitivo, é um ambiente muitas vezes não muito amigável, mas é essencial que você tenha o discernimento para que você consiga tomar as melhores decisões. Por que investir tempo para entender o ser humano? Porque o ser humano é algo complexo. E eu sempre gosto de citar um exemplo aqui. Teve um dia, eu estava meio puto no aeroporto lá de Santos Dumont, e eu acabei sendo inadequado. E mandei uma mensagem para 2 pessoas que trabalhavam comigo, e a mesma mensagem eu mandei para as 2 pessoas. Uma pessoa recebeu aquilo e falou, puta merda, cacete, eu vou resolver isso aqui amanhã cedo. A outra pessoa se sentiu mal. A outra pessoa, ela pensou, pô, esse cara, o que ele tá pensando? Esse cara vai atrapalhar meu crescimento, vai atrapalhar minha carreira. O cara ficou totalmente inadequado com a mensagem que eu passei para ele. Aí eu fiquei pensando, falei, caraca, como que, né, uma mesma mensagem ela tem um efeito totalmente diferente para 2 pessoas. E aí olha que incrível, né? Que incrível que é o ser humano. Então, o ser humano tem muito disso, né? Ele tem a questão de valores, ele tem a questão dos princípios, das crenças, das regras internas, que muitas vezes você não pode exceder. Você tem que respeitar alguns limites, você não pode ir muito além. E quando você vai além daquele limite que é permitido, aí você pode realmente estragar uma relação. E não é isso não é isso que a gente busca quando a gente fala em vendas, quando a gente fala de inteligência emocional para aumentar os nossos resultados em vendas. O ser humano tem dia que ele está bem, tem dia que ele não está bem, tem dia que ele está mais animado, tem dia que ele está mais deprimido. Enfim, tem diversas situações que impactam o dia a dia de uma pessoa. Às vezes uma noite mal dormida pode fazer com que uma pessoa não receba bem uma brincadeira com que você fez com a melhor das intenções. Então é importante a gente ter essa leitura do ser humano e começar a perceber e treinar o olhar para que você tenha cada vez mais o olhar crítico de entender as pessoas que estão ao teu lado. Tem pessoas que têm essa habilidade tão desenvolvida que, ao escutar a voz no telefone, ela já é capaz de perceber, opa, tem alguma coisa errada com essa pessoa. E quando você percebe isso dentro da organização, quando você tem esse olhar um pouco mais clínico na questão de entender o que pode estar por trás daquela pessoa que está contigo, e você começa a ter empatia e a querer entender como você pode ajudá-la, isso começa a construir relacionamento para ti dentro da organização. Você passa a ser procurado muitas vezes para que você possa aconselhar outras pessoas, para que você possa muitas vezes dar uma palavra que seja de motivação, uma palavra de um futuro próspero, alguma coisa dessa natureza, que é algo extremamente simples que todos nós deveríamos fazer e que muitas vezes nós não fazemos. Na correria do dia a dia, na loucura da entrega, na pressão que vem do ambiente corporativo, a gente esquece das pessoas. E a gente não pode. Se você pensa em crescer na tua carreira, se você pensa em ganhar mais de 10 mil reais, atingir salários de 15 mil reais, fazer parte ali dos 2% dos profissionais de vendas que ganham mais de 15 mil reais, você precisa acordar para esse aspecto humano. Eu, particularmente, demorei muito para começar a entender a importância de levar o ser humano a sério, porque eu era um cara muito focado na questão técnica, na questão, eu tenho um raciocínio muito lógico e venho de uma faculdade de engenharia, então para mim 1 mais 1 é igual a 2, então tudo muito lógico. Só que quando você entra na esfera do ser humano, quando você entra no mundo da gestão, aí você começa a perceber que não é bem assim que as coisas funcionam.